Meu amigo, o clima mudou. O semblante é outro. Depois da derrota para o Japão por 3-2, um resultado que caiu como uma bomba no ambiente da seleção brasileira, Carlo Ancelotti percebeu que precisava mexer fundo, não apenas nas peças, mas na alma do time. E é justamente daí que nasce a nova estratégia que promete recolocar o Brasil no caminho do Hexa. Uma estratégia que mistura a frieza do tático europeu com o tempero da ousadia brasileira. E se der certo, pode mudar tudo. Mas calma! Antes de falarmos dessa nova forma de jogar, precisamos entender o que aconteceu. Porque o jogo contra o Japão não foi só uma derrota comum, foi um choque de realidade. O Brasil abriu o placar, sofreu a virada, empatou e depois tomou o terceiro gol no finalzinho. Um roteiro doloroso, daqueles que fazem até o mais otimista pensar: será que estamos prontos mesmo? E foi aí que Ancelotti entendeu o que talvez ninguém mais tivesse coragem de dizer em voz alta. O Brasil estava previsível. Um time talentoso, sim, mas com ideias engessadas, repetitivas. O técnico viu que a seleção vinha jogando num modelo em que o talento individual tentava resolver o que o coletivo ainda não tinha clareza. E isso, contra seleções organizadas como o Japão, não basta. Então, ele decidiu virar a chave. E quando falamos em nova estratégia, não estamos falando apenas de esquema tático. Estamos falando de filosofia. Ancelotti, o mestre da adaptação, o técnico que já transformou times de estrelas em máquinas coletivas, resolveu aplicar ao Brasil um conceito que ele mesmo definiu, em tom reservado, durante uma conversa com sua comissão. A seleção precisa voltar a pensar como time, não como vitrine. E isso muda tudo. A nova estratégia de Ancelotti começa pelo coração do campo, literalmente. Ele quer um meio mais técnico, mais cerebral, mas que ao mesmo tempo saiba se defender. E para isso, decidiu abandonar o desenho tradicional que o Brasil usava há anos. Sai o sistema com pontas muito abertos e meias distantes, entra uma estrutura em que todos compactam e pressionam. Ele quer um Brasil que joga em bloco, não em ilhas. Sabe aquela velha mania da seleção de esperar o talento resolver? Pois é, acabou. Agora, o time vai trabalhar com linhas curtas, movimentação constante e, o mais importante, funções definidas. Ancelotti quer que cada jogador saiba o que fazer com e sem a bola. Nada de improviso fora de hora, nada de correria sem direção. É o que ele chama internamente de futebol com cabeça europeia e alma brasileira. E isso é muito mais profundo do que parece, porque na prática, Ancelotti está propondo um modelo híbrido, um 4-2-3-1, que se transforma num 4-2-3-1-4-3-3, quando o time ataca, e num 4-4-2, compacto quando precisa defender. Pode parecer técnico demais, mas é simples na ideia: controlar o jogo, recuperar rápido e atacar com inteligência. Mas por que isso é tão importante? Porque o Brasil, nos últimos meses, vinha sofrendo exatamente com a falta de controle. Nossos amistosos, o time tinha bons momentos, mas também lapsos enormes. Dominava por 10 minutos, depois sumia. E foi aí que o treinador percebeu que o problema não era a falta de talento, era a falta de conexão. E convenhamos, quando o Brasil perde a conexão entre setores, o time vira uma colcha de retalhos. E quando isso acontece, até seleções medianas conseguem nos complicar. O Japão provou isso. Marcou bem, ocupou espaços e mostrou o quanto estamos vulneráveis quando não pensamos coletivamente. Por isso, a nova estratégia de Ancelotti tem um objetivo claro: reconstruir a identidade do Brasil dentro de campo. Mas o que significa isso? Significa que ele quer um time com cara, com propósito. Ele quer que a seleção tenha uma identidade que vá além do joga bonito.
Um time que saiba quando acelerar e quando pausar, que entenda o jogo, que tenha leitura tática e, principalmente, que tenha um espírito competitivo inegociável. E aí vem o detalhe mais interessante dessa nova fase. Ancelotti quer reinventar o papel do jogador criativo. Nada de deixar o talento isolado no canto do campo. Ele quer o craque no centro das ações, participando da construção, recebendo a bola de frente, ajudando na pressão. Não quero artistas de palco, quero operários do espetáculo, teria dito em conversa interna. A frase pegou e virou lema. A partir daí, o ambiente mudou. Os treinos, segundo relatos, ganharam intensidade inédita. Os jogadores começaram a ouvir mais, a questionar mais, a entender mais. O técnico, como sempre, falou pouco, mas mostrou muito. Repetiu jogadas, cobrou movimentações e corrigiu detalhes que antes passavam despercebidos. E olha que não foi só tática. A mudança foi mental. Ancelotti percebeu que a seleção vinha carregando uma ansiedade enorme à pressão do Hexa, o peso das comparações, a cobrança da torcida. E para aliviar isso, ele trouxe de volta algo que sempre marcou suas melhores equipes: a leveza. Sim, meu amigo, leveza. É quase um paradoxo, né? Mas é exatamente aí que mora a genialidade do plano. Porque, veja bem, Ancelotti sabe que o DNA do futebol brasileiro é o improviso. Aquele drible inesperado, o passe de calcanhar, o toque leve que quebra linhas. Ele não quer apagar isso, ele quer canalizar, direcionar essa criatividade para algo útil, que beneficie o coletivo. O improviso precisa ter propósito, teria dito em tom sereno, mas firme. E essa ideia vai ser colocada à prova logo agora, na última data FIFA do ano. 2 testes que vão dizer muito sobre o futuro da seleção. Primeiro contra Senegal no sábado e depois contra a Tunísia na terça, dia 18. 2 confrontos que vão mostrar se a ferida da derrota para o Japão serviu como lição. E a expectativa é grande, porque o que se viu nos treinos fechados foi algo totalmente diferente do habitual. Um time mais compacto, com trocas rápidas e muita movimentação. Os jogadores, acostumados a jogar em setores fixos, agora estão sendo incentivados a flutuar, a trocar de posição, a confundir a marcação adversária. Ancelotti quer um Brasil imprevisível. Quer um time que ataque com 5, defenda com 6 e tenha transição veloz. Quer linhas próximas, passes curtos e controle de ritmo. E você, meu amigo, o que acha disso? Deixe sua opinião aí nos comentários que a melhor vai ser fixada. Valeu e que Deus te abençoe.